Bom dia, Cássia e todo mundo que está assistindo. Primeiro, agradecer pelo convite. Meu nome é Paloma, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre depressão na infância e adolescência. Eu vou olhar aqui para o lado que eu tenho uma colinha só para não esquecer nada para eu ir me guiando. Bom, primeiro quem sou eu e como eu trabalho, né? Então eu me formei em psicologia no Mackenzie faz 17 anos já, passa muito rápido. Eu tenho especialização em infância e adolescência pela abordagem TCC, a cognitivo-comportamental, e eu sou terapeuta do esquema. Já vou explicar o que é isso porque muita gente não conhece, né? Ela é uma abordagem que partiu da TCC, mas ela também tem base na psicanálise, na psicologia junguiana, na teoria do apego e outras linhas teóricas. Então ela aprofunda um pouquinho mais que a TCC. Ao longo da minha trajetória profissional, né, eu sempre trabalhei no consultório, então eu atendo criança, adolescente, adulto e casal. E eu trabalhei também bastante na área social, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e na área esportiva. Então, com a equipe de adolescente de rugby, de vôlei. Atualmente, eu estou no consultório e eu faço formação para educadores que trabalham com essas crianças que estão acolhidas. Meu compromisso é apoiar o desenvolvimento saudável de criança e adolescente. Então, mesmo trabalhando com adulto, infância é um tema que sempre aparece e a terapia do esquema ela olha muito para a infância, né? Fiz outras formações também, né, em mediação de conflito, comunicação não violenta, que são coisas que eu utilizo bastante no meu trabalho. A terapia do esquema ela foi criada pelo Jeffrey Young. Não é o Jung, é o Jung, né? Que o Jung é mais conhecido. Os esquemas seriam feridas da infância e todos nós temos, né? Então esse autor ele coloca 18 esquemas possíveis e eles surgem quando nossas necessidades não são atendidas na infância e não importa o quanto nossos pais tenham tentado e sejam perfeitos, sempre vai faltar alguma coisa, isso para todo mundo, né? E também é uma combinação dessas necessidades que não foram satisfeitas com o nosso temperamento, com experiências que nós tivemos também, não só com nossos pais, como com outros adultos. Então, é assim, tem coisas que a gente sabe e entende, mas a gente sente, né? Então, esquemas não é só algo racional. Ele tem a ver com memórias assim muito primitivas, sensações, sentimentos. A gente fala que o esquema é ativado quando a gente se sente pequenininho. Acho que todo mundo já se sentiu assim. Acontece uma situação na vida adulta que a gente se sente indefeso, pequenininho, como a gente era a sensação de quando a gente era criança, né? E aí, mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais, né, dos esquemas relacionando com a depressão. Mas primeiro eu queria falar o que não é depressão. Depressão não é aquela tristeza que é passageira. Então vamos pensar na infância e adolescência, se a criança briga com um amigo, se está indo mal nas provas, se um adolescente termina um relacionamento e fica triste, ou se está passando por uma situação de luto. É uma tristeza que é humana, que é importante, que é natural, que faz parte da vida. Na depressão, essa tristeza ela vai se intensificando e não passa, né? Então, se estende por um longo período. Não tem a ver com, às vezes, questões de fases de desenvolvimento. Por exemplo, né, crianças ali dos 2 anos têm aquele comportamento de birra, de morder, de uma agressividade maior. Ou um adolescente que está passando por aquela mudança hormonal, mexendo um monte de coisa no corpo dele. Então, tem certos momentos da fase de desenvolvimento que vai alterar o humor. Isso não é depressão. E também se a criança ou adolescente está passando por a adaptação à mudança, né? Então, mudança de escola, separação dos pais, isso também vai afetar o humor e o comportamento. Então, a gente vai pensar que depressão sempre, os sintomas eles vão ficando mais intensos e mais frequentes, não passa, não é algo momentâneo, né? E também algumas crianças estão com dificuldade de comportamento, né? São mais agressivas, elas estão expressando alguma coisa que elas às vezes não conseguem através de palavra pelo comportamento, e aí não necessariamente isso é depressão. Bom, voltando aí nos esquemas,
A TCC, ela trabalha de uma forma mais cognitiva, ela vai olhar para os pensamentos, né? Os pensamentos geram emoção e sentimento que vão gerar comportamentos. Então, as nossas crenças, os nossos pensamentos, eles podem ser reestruturados. A terapia do esquema, ela já vai aprofundar um pouco mais, porque, como eu falei, envolve sensação, memória, sentimentos. Então, os esquemas nós podemos enfraquecê-los, mas eles podem ser reativados em momentos mais vulneráveis nossos. As crianças e adolescentes ainda não têm esquemas. Nós vamos trabalhar com prevenção. Eles começam a se formar na infância e adolescência, né? Então, no consultório eu já vou vendo alguma tendência aí de um esquema que está em formação. E aí, com criança e adolescente, a gente trabalha com as necessidades, que eu vou falar mais pra frente. Bom, como que a gente identifica a depressão, né? Sintomas. Então, mudanças no humor, aquela tristeza que é persistente, irritabilidade sempre tem muito a ver com depressão, né? Tanto com adultos, adolescentes e crianças. Desesperança, uma falta de esperança que as coisas vão mudar, vão melhorar, falta de perspectiva futura também é muito característico da depressão. Alteração no comportamento, então se você conhece seu filho, sua filha, você sabe se ele mudou o comportamento, se ele está agindo de uma forma que não é a forma dele agir, né? Então se ele está mais isolado, ele começa a perder interesse por coisas que eram importantes para ele, né? De jogos, de brincadeiras, de estar com os amigos. Tem uma fadiga muito grande, uma energia baixa mesmo, né? É claro que, por exemplo, na adolescência, os adolescentes têm muito sono e têm aquela preguiça, né? Eles vão se arrastando de um lugar para o outro, isso faz parte do desenvolvimento, mas é algo que chama a atenção, de ficar sempre, né, assim, levanta, às vezes só para fazer o mínimo e volta e deita, não tem energia para nada, e até a expressão você vê, né, de estar uma expressão mais triste, às vezes falta de cuidado, assim, né, de cuidado com o corpo mesmo, né? A depressão também afeta o sono, então de falta de sono ou sono excessivo, e aparece muitas vezes na escola, dificuldade de concentração, baixo rendimento, o desempenho escolar cai, né? Então muitas vezes tem uma dificuldade de socialização também, tem que fazer um esforço muito grande para interagir, tanto com a família como na escola. Tudo bem? Tudo tranquilo. Na adolescência, então, né, esse humor mais depressivo e também essa irritabilidade aparece, perda de interesse também que eu já falei, além também do sono afeta o apetite, isso na infância também acontece, tá? Então, perda de peso significativa ou ganho excessivo de peso. E muitas vezes é mais comum na adolescência, mas também acontece na infância, de ideação suicida, de, às vezes, comportamento de autolesão, né? Então, é sempre importante também observar que conteúdo aquele adolescente, aquela criança está consumindo. Infelizmente, nas redes sociais tem muito material sobre isso, e às vezes o algoritmo acaba... não sei se vocês já tiveram experiência de entrar no TikTok, por exemplo, e ver o que aparece aleatoriamente, assim, né? Então aparece muito conteúdo, às vezes meio depressivo, ou muito sexualizado, enfim, coisas que são muito fortes para uma criança e adolescente. Então vocês têm que ficar, é importante ficar de olho que conteúdo eles estão consumindo. Jogos online, né? Então com quem fala, sobre o que fala. E qual que é a prevalência de depressão em criança e adolescente? Então, 3 a 8%, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 2023, 3 a 8% de criança e adolescente sofrem de depressão. A prevalência aumenta na adolescência. Então, todos os transtornos mentais, eles começam a surgir na infância e adolescência. É claro que é muito importante tomar cuidado com o diagnóstico, porque eles estão em desenvolvimento. Então, a gente vai olhar para todo o ambiente, todos os fatores que, antes de fechar um diagnóstico, né? Então, às vezes, uma mudança de escola acaba melhorando significativamente ali o comportamento e os sentimentos. Então, a gente vai olhar para todo o contexto, né? Fatores biológicos, como é que está a família, fortalecer essa criança e adolescente. Depois da pandemia do Covid, isso aumentou.
Tanto a depressão, a ansiedade, acho que muita gente fala isso, né? Hoje em dia todo mundo tem depressão, ansiedade, mas aumentou e a gente também teve um olhar maior sobre isso. Se fala mais sobre saúde mental. Quais são as causas da depressão na infância e adolescência? Ela é multifatorial, então tem fatores biológicos, ambientais e psicológicos e emocionais. Quais são os fatores biológicos? Se tem um histórico familiar de depressão, e aí, né, pode ser que alguém que esteja assistindo pense, nossa, eu tenho depressão, agora meu filho e minha filha vai ter? Não necessariamente, mas pode ter uma predisposição, então é algo para se observar. Assim como uma questão de, sei lá, diabetes na família, né, você pode desenvolver ou não, mas tem uma predisposição. E tem alterações no equilíbrio neuroquímico do cérebro, né? Então, neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, em muitos casos, é necessário tomar medicação com um psiquiatra que seja especializado em infância e adolescência, que também vai saber qual remédio que vai trazer ali menos efeitos colaterais, né? Porque aquela criança e adolescente está em desenvolvimento. Então, tem casos que é necessário sim. Quais são os fatores ambientais? Então, crianças que passaram por violência física, verbal, negligência, né? Então falta de cuidados, ou violência sexual, abuso, que passam por bullying na escola, dificuldade de socialização, se sentem excluídas, que não têm apoio social e afetivo na família, na escola, em outros contextos, que passaram por doenças, muitas internações dela ou de familiares, ou perderam, tiveram uma ou mais perda significativa e aquele luto foi mal elaborado. Problemas familiares como separação dos pais e brigas constantes, crianças que presenciam isso. E no caso da adolescência tem muito a pressão social pelo desempenho, mudanças no corpo, relacionamentos complexos, né? Então para uma adolescente o grupo é muito importante, ser aceito, começa a ser desejado, desejar, então tudo isso afeta ali o humor do adolescente. E agora, falando dos fatores emocionais e psicológicos, eu vou voltar na terapia do esquema e falar das necessidades da infância, que quando se trabalha com crianças, o foco é sempre nessas necessidades. Como eu falei, os esquemas ainda estão em formação. Quais são as necessidades da infância? Isso eu sou muito fã da terapia do esquema, eu acho que ela realmente transforma, assim, né? A minha linha teórica de base era a psicologia junguiana, mas eu sentia falta de algo um pouco mais objetivo e estruturado, e eu acho que a terapia do esquema surgiu para mim para ajudar nesse sentido, né? E as pessoas se identificam muito quando a gente fala dos esquemas. A primeira necessidade da infância e adolescência é de afeto, né? Então surge ali logo que a gente é bebê, que é de ter um ambiente seguro, um vínculo saudável, de se sentir amado, se sentir pertencente, cuidado. Isso todos nós temos. Depois vem a necessidade de autonomia, que é de conseguir fazer coisas sozinho. E isso interfere diretamente na nossa autoestima. Quando nós conseguimos realizar algo, né, dá aquela sensação de eu consegui, a gente se sente bem. Então a autonomia é muito importante no desenvolvimento, né? Começa ali quando a criança começa a andar, a falar as primeiras palavras, querer explorar o mundo. Depois vem a necessidade de limite, que é de aprender responsabilidade, saber o que pode, o que não pode. Então, se a criança tem limite demais, não pode nada nunca, isso pode formar algum esquema, ou se tem limite de menos também, é tudo muito aberto, né? Depois vem valorização de si mesmo, que é a gente poder ser quem a gente é. Então, saber que a gente é amado e que nós temos valor mesmo quando tira uma nota ruim na escola, ou quando tem um comportamento que não é esperado pelo adulto. Então é poder ser valorizado por quem se é. E também tem a necessidade de brincar, de ser espontâneo, aquela coisa da infância de se sujar, também de não corresponder só à expectativa do adulto, de poder ser espontâneo mesmo, né? E aí, então, quando essas necessidades não são satisfeitas,
juntando com experiências de vida precoce do ambiente, né, e o temperamento da criança, isso pode formar esses esquemas. Então eu vou dar exemplo de algum deles, tá bom? No primeiro domínio, que é esse de afeto, nós temos alguns esquemas que essas feridas da infância que podem se formar. Por exemplo, o esquema de abandono e instabilidade, que são pessoas que passaram por abandonos reais ou imaginários e na vida adulta sentem, quando alguém se afasta, quando em términos de um relacionamento, sentem aquela mesma dor da infância, né? Então eu tô falando desses esquemas do primeiro domínio de afeto porque eles têm muito a ver com a depressão. Esquema de privação emocional seria alguém que nunca recebeu afeto, então nem conta que vai receber, nem considera porque nunca teve isso, né? Então é o esquema do eu me viro sozinho, não preciso de ninguém, porque nem sabe como que é ter esse vínculo, esse apego, esse afeto. Tem o esquema de desconfiança e abuso, que são pessoas que sentem que sempre vão ser enganadas, traídas, e aí podem ter tido ali experiências de ambiente muito instáveis e também, né, ali pais que falam uma coisa, depois fala outra, que mente. Tudo isso vai contribuindo para esse primeiro domínio do afeto, né, de sentir uma desconexão e rejeição ali na infância e se estender ao longo da vida. Então, nesse primeiro domínio, né, são pais que não são carinhosos, que não são afetivos, que não são previsíveis, que são ambivalentes, uma hora gosto, uma hora não gosto, uma hora tô aqui, uma hora não tô, um dia eu vou embora dessa casa. E aí as crianças vão crescendo com a ideia de que não são amadas. No segundo domínio da autonomia, tem, por exemplo, o esquema de fracasso, que é da pessoa acreditar, que isso também aparece na depressão, né? Acreditar que não consegue fazer nada. Então pensa na criança que nunca foi incentivada, um adolescente a fazer coisa sozinho, foi muito criticado por isso, e ali ao longo da vida a dificuldade na escola vai aumentando e aí vai se formando esse esquema de fracasso, de eu não consigo. Então, pais que não deixam a criança explorar o mundo, pais que são muito ansiosos, né? E aí a criança e o adolescente vai entendendo, eu sou vulnerável e o mundo é perigoso. Tudo bem? No quarto domínio, que é essa de valorização de si mesmo, tem dois esquemas aqui que também tem a ver com a depressão, que é o esquema de autossacrifício, que é da pessoa que coloca o outro em primeiro lugar, e muitas vezes por culpa, eu tenho que ser bom. Muitas vezes pessoas que cresceram numa família que tiveram que ajudar, tiveram que amadurecer antes da hora, ou que por causa de uma crença religiosa, ou enfim, valores da família, era muito importante essa coisa de ajudar o outro. Não só, como eu falei, né, não é só a família, mas também características da própria criança e adolescente. E tem um outro esquema que é a subjugação, que é também de colocar o outro em primeiro lugar, mas por medo. Aí são pessoas que têm uma tendência maior a se envolver em relacionamentos abusivos, né? E aí na infância e adolescência já dá para observar algumas tendências assim e ir prevenindo. E esses esquemas estão relacionados com a depressão. Então, o que é a valorização de si mesmo, né? O pai e a mãe que não olha para a criança quem ela é, não respeita, não valoriza o que ela faz, não elogia, é muito duro, cobra coisas que não tem a ver com a personalidade dela, por exemplo, uma criança que é mais introvertida, então você tem que ir lá e falar, é fácil, por que você não vai, né? Então, não incentiva a criança a dar pequenos passos de acordo com o jeito dela de ser, é de cobrar algo que não faz parte dela. E aí são crianças que são mais boazinhas, compreensivas, que precisam da aprovação e reconhecimento do outro. Nós também temos na infância e adolescência vozes internalizadas dos nossos pais, né? Então, acho que todo mundo sabe o que é isso, sabe? Aquela vozinha que às vezes vem mesmo na vida adulta de você não consegue, você faz tudo errado, ou muito crítica. E às vezes também essa voz aparece da gente fazendo isso com outras pessoas, né? De cobrando, criticando e criando ali expectativas que
muito exigentes, muito críticas. Então a terapia do esquema ela vai olhar para tudo isso. Bom, trabalhar com infância e adolescência, sempre trabalhar com prevenção. E como que é a prevenção da depressão? Promover habilidades de enfrentamento saudável para lidar com o estresse, dificuldades da vida. Então, pela vida, todo mundo vai ter sentimentos de raiva, de tristeza, vai passar por lutos, seja em relação à morte, mas todo mundo em algum momento vai perder alguém, ou mudança de escola, separação dos pais, mudança de bairro, de cidade, de país. Tem muitos lutos que nós vamos passando ao longo da vida. Isso vai gerar sentimentos que são desagradáveis, não são ruins, eles são desagradáveis de sentir, mas eles têm uma função importante, né? Se a gente for pensar naquele desenho Divertidamente, mostra como a tristeza tem uma função muito importante na nossa vida. Então, a prevenção da depressão é você ajudar a criança e adolescente a ter habilidades de enfrentamento para lidar com essas dificuldades que fazem parte da vida. Aumentar a conscientização sobre saúde mental. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo, né, essa conversa sobre depressão, sobre saúde mental na infância e adolescência. Como eu falei, depois da pandemia, isso é um assunto muito mais falado, que bom. É importante fazer uma intervenção, né, em caso de sinais ali. Então, procurar terapia, procurar um psiquiatra, por exemplo, se tem ideação suicida, pensamento sobre isso, já ir direto para o psiquiatra, né? Mas se perceber que a criança, adolescente está ali tendo aqueles sintomas que eu falei, procurar a terapia. É importante também ter programas de apoio à adolescência e crianças, grupos de suporte, terapia em grupo, falar sobre isso na escola, ter campanhas de conscientização no ano inteiro, né? Falar sobre isso no dia a dia. E como que é o tratamento? Através de terapia. Então, no caso da TCC, a cognitivo-comportamental, nós vamos identificar e modificar padrões de pensamento negativos. Por exemplo, né, nossa, eu faço tudo errado. E às vezes a gente nem repara esses pensamentos que vêm, pensamentos automáticos, né? Então, eu faço tudo errado, ninguém gosta de mim, não vai dar certo. Então, vamos olhar para esses pensamentos. Nós vamos melhorar as habilidades de enfrentamento. Então, o que você faz quando você pensa e quando você sente isso? E que outras coisas você poderia fazer? E lidar com os problemas interpessoais, né? Então, problemas com os amigos, com os pais, com os professores, com outras crianças. E na terapia do esquema, como eu falei, né, a gente aprofunda um pouquinho mais nessas necessidades, faz orientação parental. Quando possível, eu gosto de olhar também para os esquemas dos pais, porque eles passam às vezes de geração para geração. Então, é muito difícil para um adulto não olhar para uma criança se não for pela sua própria dor. Nós fazemos isso, né? Nós nos identificamos com alguma criança quando elas estão passando por situação que nós passamos na infância também, né? Tendemos a acolher ou rejeitar mais de acordo com as nossas dificuldades. Então, na terapia de criança, eu sempre vou também acolher os pais e as crianças, as feridas deles da infância, né? E aí, como eu falei, quando necessário, medicação. É muito importante suporte familiar e social. Então, a comunicação com o psicólogo, com o psiquiatra, com outros profissionais, às vezes tem um transtorno que é importante ir também nutricionista, né? Então, e outros profissionais assim. Então, é muito importante essa comunicação. Comunicar a escola, porque uma criança, adolescente com depressão vai faltar, né? Vai ter dificuldade ali, tem que ficar de olho, a escola também tem que ficar atenta. Então, é importante ter esse suporte e essa comunicação. Como que nós podemos ajudar? Então, incentivar uma alimentação, além disso que eu falei, né? Uma alimentação equilibrada, então nutrientes, tudo começa na parte ali física, né? A gente tem que ter nutrientes para o corpo funcionar. Tem que também descansar, o sono é muito importante ali para o desenvolvimento, né? Então é importante ter, se a criança não está dormindo, também às vezes consultar outros profissionais para entender o que está interferindo no sono. Aproximar a criança da natureza. Natureza é muito importante para a saúde mental.
faz muita diferença. Incentivar a realização de atividades físicas, porque elas também são muito importantes para regular o nosso humor. Eu sempre brinco assim que se eu não faço atividade física na semana, eu percebo que eu fico mais irritada, mais impaciente. Então ela é muito importante para regular o nosso humor. Estar presente e acolher. Então realmente é importante que essa criança e adolescente tenha um adulto que esteja lá para ela, que vai ouvir sem julgamento e que não vai também se apavorar com o que a criança diz, porque assusta, né? Ainda mais quando são filhos e filhas. Mas vai ouvir aquilo, vai ouvir sem julgar, acolhendo, dizendo eu tô aqui com você, nós vamos superar isso, eu tô aqui para te ajudar. Diminuir eletrônicos também, como eu falei, né, olhar para qual que é o conteúdo que a criança e o adolescente está consumindo e como que isso está afetando. Para TCC, para terapia cognitivo-comportamental, como eu falei, tudo começa no pensamento. Então, tudo que a gente consome durante o dia, o que a gente vê, o que a gente ouve, vai interferir no que a gente pensa, no que a gente sente e como a gente se comporta. Então, que desenhos que essa criança está vendo, que rede social, que o adolescente está acessando, o que ele está consumindo, quais são as conversas que ele tem com os amigos, né? Que jogos que ele joga. E é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu queria perguntar para você o seguinte, né? Como a criança está passando por uma fase difícil, ela precisa de adultos ao redor que consigam lidar com isso. E não é fácil, Sim. né? Lidar com uma pessoa triste já não é fácil. Ainda lidar com uma pessoa com depressão, mais difícil ainda. E quando é uma criança e um adolescente que estão em fase de desenvolvimento e não sabem, não conseguem entender o que estão atravessando, eu fico pensando que é quase que, se não obrigatório, que o adulto faça terapia também. Porque eu estou pensando eu como adulta, né? Sim. Eu adulta mal consigo lidar com as minhas questões, aí eu vou lidar com as questões dos meus filhos, ou do meu filho, ou da minha filha, e se tiver um quadro de depressão, fica tudo muito difícil. Sim. Né? Como é que você fala para os pais que é necessário que eles façam terapia? Porque e tem muita resistência ainda, né? Você bem falou que depois da pandemia a gente voltou muito a atenção para a saúde mental, mas ainda tem muita resistência para certos termos. Depressão, pânico, tudo que trata desse emocional que não está sendo bem lidado, as pessoas ficam com preconceito como se fosse uma incompetência pessoal, e não é, né? Tem os fatores químicos que você mencionou e etc. Então, como é que você fala para esses adultos, olha, você precisa fazer terapia também? E como que eles recebem isso? É importante ter cuidado aos poucos, né? Então, a terapia de criança, ela é muito psicoeducativa, tanto com a criança como com os pais. Então, nós vamos falar o que são sentimentos, o que são sensações, o que são pensamentos, o que são comportamentos que são esperados naquela faixa etária ou não. E aí eu vou, aos poucos, à medida que eu vou formando um vínculo com aqueles pais, vou conversando sobre isso, né? Porque uma criança e um adolescente com depressão pode gerar sentimento de culpa e de fracasso nos pais, né? O que eu fiz de errado? Né? Nossa, a gente ainda tem aquela ideia de assim que, poxa, mas essa criança tem tudo, eu faço tudo por ela, como assim ela tem depressão? Como assim? Né? Onde foi que eu errei? Ou às vezes até raiva da criança e do adolescente por ter aquilo. Então, como eu falei, né, tem a parte da orientação dos pais, mas tem momentos que é importante que eles tenham o ambiente deles para falar, até para olhar para a própria infância, para o histórico deles, o que aconteceu, por que eles pensam como eles pensam. Então ajuda muito quando os pais têm esse suporte, quando topam assim